fazer por conta de tanta angústia, tanta tristeza, tanta inquietação. E o psicólogo disse para ele: olha, você está precisando se divertir, você está precisando rir. Olha, aqui na cidade tem um circo. E olha, é o circo. E tem o ponto alto desse circo, é o palhaço. O momento que o palhaço ele entra no picadeiro, olha, é alegria para o auditório. As pessoas que estão com problemas esquecem dos problemas, porque ele faz todo mundo rir. Então eu dou uma sugestão: vá a esse circo e assista a esse palhaço. E aquele homem, aquele paciente disse para o psicólogo: doutor, esse palhaço sou eu. Porque existem coisas que só o Senhor pode fazer. A verdadeira alegria, ela é fruto do Espírito. Ser igreja é motivo de nós nos alegrarmos, porque é onde o Espírito Santo atua para fazer a diferença. Mas também ouvi uma outra história, porque na realidade esse paciente precisava de Jesus. Por mais que você possa participar de qualquer coisa que traga uma alegria, ela será efêmera, será passageira, mas a alegria que o Espírito Santo promove, provoca em nós é algo que é duradouro. A história daquele comediante que tinha um espetáculo para apresentar, ele está no camarim, ele recebe a notícia de que seu filho havia falecido. Ele começa a chorar, entra em desespero. Ele diz para o agente: olha, eu preciso cancelar o show. O agente disse: não, você tem um contrato a cumprir, e por mais que você esteja sofrendo, você precisa fazer com que o auditório esteja sorrindo. E depois do espetáculo você pode ir para o sepultamento do seu filho. E aquele comediante teve que engolir as lágrimas. Ele fez o show, porque o show não pode parar. O show precisa continuar. A plateia se divertiu, se alegrou. Muitas gargalhadas, terminou o show. E aquele comediante, no camarim, chorou copiosamente, porque ele promoveu uma alegria para outras pessoas que ele mesmo não estava sentindo. Como nós cantamos, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Saber que nós vamos passar por tudo aqui, mas tudo aqui vai ficar, e nós vamos viver toda uma eternidade na presença do Senhor, e saber que eu, nascido na cidade de São João de Meriti, criado no bairro da Pavuna, vindo com 28 anos para a cidade do Guarujá, e já há 26 anos na cidade de São Vicente, saber que eu sou teu irmão em Cristo, saber que você é minha irmã em Cristo, saber que nós somos membros de uma grande família, uma família cujo Pai é o nosso Deus, é motivo de nós nos alegrarmos pelo investimento do Senhor em nossas vidas. Saber que nós sofremos com os problemas uns dos outros, mas nós nos alegramos com a vitória uns dos outros. Quantas vezes me entristeci sabendo que alguns de vocês da Igreja Batista Bíblica estavam passando por dificuldades, mas me alegrei também vendo o Senhor entrando com a sua providência. Amém.
realizando uma obra maravilhosa. Isso é ser igreja. Saber que teu problema é meu problema, mas saber que a minha alegria é tua alegria. E a alegria de ser igreja, meus irmãos, é algo fantástico. Eu conhecia a irmã Solange de ouvir falar, mas agora de com ela andar no carro. Amém. E olha, temos algo em comum. Eu sou falante, sou comunicativo, ela é falante, ela é comunicativa, ele é menos falante, apesar de ser pregador, mas ele é o estilo da minha esposa, da Neia, que prega mais do que eu. Geralmente eu prego 50 minutos, ela prega 1 hora. Ela prega mais do que eu. Acredite nisso. Mas, gente, é fantástico ser igreja. Vamos ao texto bíblico, porque senão vão dizer, pastor Eli, meu Deus, porque Eli significa meu Deus. Você trouxe um pregador que ficou contando história, mas não leu a palavra. Vamos à palavra. Vamos à palavra do Senhor. Atos, capítulo 2. Atos do Espírito Santo, usando a vida dos apóstolos, dos discípulos. Atos, capítulo 2, verso 37 a 47. A alegria de ser igreja. Esse texto aqui, meus irmãos, fala da alegria de ser igreja. O apóstolo Pedrão, havia pregado a palavra do Senhor, a descida do Espírito Santo, e Pedro então prega a necessidade aí das pessoas confrontadas com essa palavra tomarem uma posição com relação ao Senhor Jesus Cristo. E aí diz a palavra do Senhor o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa! Aqui nós temos o texto falando da alegria de ser igreja. E olha a alegria de ser igreja. Sabe que o que é esse bilhetinho aqui? É o bilhete de uma menina de 7 a 8 anos de idade. E acabou o culto, ela me trouxe esse bilhetinho. Te amo, pastor. O nome dela é Cecília. Como não sentir alegria em ser igreja? Se você for ao Facebook, ao Instagram, e eu tenho alguns amigos aqui da Batista Bíblica, Cidade Náutica, que são meus amigos no Facebook, tem uma coisa que eu gosto de fazer na igreja, que é o chamado Esmaga Pastor. Mas o Bira não pode participar, né? Alguns outros não podem participar, mas as crianças, você também não pode participar não. Eu fico no meio e as crianças, eu digo assim: esmaga pastor. E gente, que delícia! As crianças subindo em cima de mim, eu ficando todo amassado, o cabelo todo desarrumado. Gente, mas é uma delícia. Sentir alegria
que as crianças têm em abraçar o pastor. Como Deus é misericordioso, usando as crianças para fazer um carinho na minha vida. Como eu me sinto amado e recebendo um bilhetinho desse. Te amo, pastor. Como outra criança que fala pastor. Gente, é uma delícia. Mas também aqueles irmãos idosos, aqueles irmãos com cabelinho branco, aquelas irmãs com seus cabelos brancos, e eu que já não tenho meu pai e minha mãe desde que eu era jovem, e alguns irmãos idosos da igreja me adotaram como filho. Gente, é algo maravilhoso. E alguns irmãos que regularidade comigo, que são mais novos, e que dizem assim: pastor, o senhor não é apenas meu pastor, o senhor é meu amigo. Gente, não tem nada que compre algo tão precioso como esse de ser igreja. E aqui nós temos o texto, a igreja dando seus primeiros passos, a igreja iniciando a sua caminhada. E quantas experiências maravilhosas! Eu quero listar aqui 18 experiências maravilhosas, mas de forma rápida, de forma objetiva, mostrando a alegria que essa igreja sentia em cumprir o propósito que o Senhor havia estabelecido pela sua organização. Mas antes disso, eu quero compartilhar uma outra experiência. Assim que surgiram as chamadas vans na cidade de São Vicente, eu peguei uma van ali na Vila Fátima para o centro de São Vicente. Eu entrei e sentei na parte de trás. E estava o motorista conversando com o sujeito do lado ali no lado, chamado lado do passageiro. E aí o motorista estava falando com o sujeito o seguinte: olha, você precisa ir lá, você precisa conhecer. Olha, é um local muito legal, o pessoal é muito amigo, o pessoal é muito unido. Você precisa conhecer o pastor. Olha, o pastor é gente fina. Obrigado. Pastor é gente fina. Olha, o pastor é gente fina, você vai gostar muito dele. Olha, você vai amar. Olha, você precisa ir lá. E eu, naquele meu jeito, eu já querendo participar, onde fica, estou querendo ir lá. Quem sabe eu vou pedir até carta de transferência. Se não tiver, me aceita por aclamação. Se for de outra denominação. Mas olha, eu queria participar, eu queria interagir na conversa. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Eu fico imaginando, já pensou se o pessoal da Igreja Batista Betel estivesse falando isso a meu respeito, a respeito da Igreja Batista Betel? Imagine se o pessoal da Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica falando isso da comunidade Batista Bíblica em Cidade Náutica, falando isso do pastor Eli. Meu Deus! Quantas coisas maravilhosas iam acontecer! Que coisa linda, já pensou? Eu senti a alegria daquele motorista em ser igreja, a alegria de servir na sua igreja, na sua comunidade. Mas também, quantas vezes eu já estive em fila de banco, quando eu usava fila de banco, que agora é tudo aplicativo, mas quantas vezes estive também em fila de supermercado, eu ouvindo gente falando mal de sua igreja, de seu diácono, de seu pastor, da líder da União Feminina, do líder dos homens, dos jovens, um mau testemunho tremendo. Pastorzão amigo meu, esteve no Rio de Janeiro e participou de um culto. E ele no culto, a igreja pastoreada por um pastor meu contemporâneo no seminário, ele sentou, o visitante sentou, e uma senhora passou o culto todo retrucando o que o pastor falava no púlpito. E reclamando, desdenhando das palavras do pastor. E aquela senhora, membro da igreja há muitos anos, esse pastor amigo meu, ao final do culto, levantou e disse: minha senhora, eu sou um visitante,
Mas graças a Deus que eu sou convertido, eu sou crente. Porque se eu fosse um visitante não crente, eu nunca mais voltaria aqui e não entregaria a minha vida a Jesus pelo seu péssimo testemunho de tão mal que a senhora falou de sua igreja e de seu pastor. Se você alguma vez fez isso, peça perdão a Deus. Amém. E peça perdão a quem você ofendeu na igreja, seja o pastor, seja quem for. E se em algum momento eu também ofendi algum de vocês em alguma palestra, se eu falei alguma coisa que não foi do agrado de vocês, vocês me perdoem em nome de Jesus. Mas que tenhamos essa questão de demonstrar a alegria de ser igreja. Sabe, de testemunhar tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, ser igreja. A irmã estava aqui falando, acho que foi a irmã que estava falando, não foi o Bira, acho que foi a irmã que falou que a questão da pandemia esteve impossibilitando de nós termos esse contato. Foi a irmã que falou? Foi a irmã que falou, né? A primeira dama do seu coração. E aí, realmente, o que eu mais senti falta na pandemia foi de abraçar, foi de beijar os irmãos, foi de ter esses encontros. É que aproveite isso, porque é tão precioso, é tão valioso. E valorize a sua igreja, valorize a sua comunidade. Um dia eu passei, acho que foi uma quinta-feira, passei em frente ao templo, e foi no dia que vocês estavam elegendo a diretoria, o cargo de liderança. Eu fiquei impressionado. Eu falei, ali, uma quinta-feira, quanta gente, né? E a gente vê aquela alegria, a gente vê aquele entusiasmo, porque igreja é isso, gente. Nós pertencemos a Jesus, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós não vamos para o inferno, não, nós vamos para o céu. Quem tem que chorar é quem vai para o inferno. Nós temos que nos alegrar. Infelizmente tem gente indo para o inferno rindo. E se nós vamos para o céu, nós temos que rir muito mais, nos alegrar muito mais. A alegria de ser igreja tem que ser a alegria que nós temos aqui nesse texto, a alegria que aquele motorista estava demonstrando de servir naquela comunidade. Porque a alegria de ser igreja com vidas quebrantadas. O verso 38, nós temos aqui Pedro dizendo: arrependei-vos. É arrependimento, é quebrantamento, é mudança de mente, mudança de direção. Nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, e nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Nos tornamos irmãos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Gente, isso é demais. Você pode não estar no testamento aqui na terra, mas você está no testamento lá no céu. Você pode não ter uma herança aqui na terra, mas você tem uma herança no céu. E como não sentir alegria por isso? Vidas quebrantadas, mas também a alegria de ser igreja estabelecida pelo dom do Espírito Santo. Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu fui selado pelo Espírito Santo, você foi selado pelo Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo, é o dom da salvação. Existem os dons espirituais. Alguns aqui têm alguns dons que eu não tenho, eu tenho alguns dons que vocês não têm, mas isso é para nós nos completarmos, porque todos nós temos o dom principal, que é o dom do Espírito Santo, que é o selo, que é a salvação, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Quando alguém me encontra e diz: está sozinho, pastor? Eu disse: jamais. Depois de Mateus capítulo 28, verso 20, nunca mais andei sozinho. O que Jesus disse depois de ter morrido e ressuscitado antes de voltar para a presença do Pai? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com Jesus, eu estou com o Espírito Santo.
Algumas pessoas me encontram, quando não diz passeando, pastor, isso mata, né, Eli? Às vezes você está fazendo uma visita pastoral, você está no hospital, você está resolvendo pepino na prefeitura, você está resolvendo coisa jurídica, passeando, pastor. Aí tem dia que me encontro na folga passeando, hoje eu estou passeando. Mas às vezes diz assim, perdido, pastor, jamais! Depois de Lucas capítulo 19, verso 10, nunca mais andei perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, se havia perdido. Então nós nunca mais andamos sozinhos. Nunca mais andamos perdidos, mesmo sendo corintianos. Nós nunca mais, porque Jesus, gente, faz toda... É brincadeira, viu, gente? É mais forte que eu. Jesus faz toda a diferença. Mas é interessante que também a alegria de ser igreja, ciente do chamado e da vocação. Pedro diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro estava falando de quem aqui? Estava falando também de nós. Assim como Jesus na oração intercessória, em João 17, ele estava intercedendo ali pelos apóstolos, pelos discípulos, mas já estava também intercedendo por aqueles que iriam crer no seu nome, ele já estava intercedendo por nós. E aí ter ciência do chamado e da vocação. Essa igreja tem um chamado, essa igreja tem uma vocação. Tivemos uma campanha de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira e tinha um cântico que dizia assim: eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Vem me ajudar aqui, minha irmã. Eu não. Quem? A Paty. A Paty. Você conhece o cântico? Então canta um pouquinho. Irmã. O Bira conhece. O Bira conhece? Conhece. Ele dá uma ordem de comando a ele. Quem você escolher? Quem conhece? Pastor, só se eu começar que a gente vai. Começa que a gente vai, pastor. Não, mas eu não sou bom de canto. A única cantada que deu certo foi quando eu cantei a Neia. Só fala assim, pastor. Gisele. Vamos lá. 1, 2, 3. Gisele? Gisele, quase que eu tive um trava-língua aqui, você viu? Vamos lá, Gisele, vai lá. Eu tenho um chamado. 1, 2, 3 e... Chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Segredos não abrem mão de mim. É lindo demais, né? Amém. Amém. Essa igreja tem um chamado, gente. Essa igreja tem uma vocação. Vocês sabem que até hoje eu guardo com muito carinho no meu coração um retiro de casais que eu participei com vocês. Gente do céu, vocês precisam repetir o tema. Que coisa linda. Tivemos as palestras e teve à noite o pessoal vestindo os personagens. Gente do céu, realizei meu sonho. Coloquei a camiseta do Superman, fiz o cabelinho com a letra S. Gente do céu, eu ainda lembro vocês vestindo o Zorro. Eu lembro de vocês dois, de Zorro. Tinha o Martim Afonso. Gente do céu, eu lembro. Tinham as princesas. A Olivia. O pirata. Popeye. Teve o pirata, teve o Popeye. Gente do céu. Até hoje eu lembro disso. E às vezes o Facebook lembra também. Eu vejo as fotos. Gente, nunca mais esqueci esse retiro. Gente ali. Que alegria! Eu acho que foi um dos retiros assim, mais alegres que eu participei. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente pensa, vamos fazer um retiro numa coisa luxuosa e tal. Eu já participei
de retiros em lugares assim, sabe? 5 estrelas, mas que a emoção, o sentimento, a alegria foi 2 estrelas. Ali, o local era um local simples, mas o povo era nota 10. A alegria era nota 1000. A criatividade, gente, até hoje eu lembro. E olha, se vocês fizerem isso de novo, podem me convidar que eu vou fazer questão de ser um participante. Né? Independente do preletor, mas sabendo que vocês vão ter esse tema, gente, é maravilhoso. Quem sabe, né, faz no final do ano, em novembro, né? Novembro aí. Aí já estou falando aqui com Eli, né, que eu quero participar, quero ver se a turma da Betel vai com vocês. E até hoje eu lembro disso, gente. Até hoje eu lembro também, às vezes tem uma foto no Facebook que eu estou abraçado com Neia, né? Eu acho que é desse mesmo retiro, e vocês orando, e cada um com seu cônjuge já abraçado. Gente, é algo fantástico. É até essa questão, sabe, até essa consciência do chamado e da vocação. Às vezes a gente pensa assim: o pastor é um chamado a ter uma vocação, o diácono, o ministro de música, o missionário. Todos nós somos vocacionados. Amém. Você no ambiente de trabalho, você é um vocacionado para resplandecer a glória de Deus. Amém. Você na sua casa é um chamado para resplandecer a glória de Deus. Na comunidade onde você está inserido, você é um chamado para resplandecer a glória de Deus. Mas vamos lá que eu ainda estou no ponto 4, são 18. Mas também a alegria de ser igreja que testemunha a sua fé. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ali Pedro testemunhando a sua fé, a igreja testemunhando a sua fé. Aí nós temos o capítulo 4, o verso de número 33, em que diz o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. As pessoas olham para a sua fé, quando Jesus diz em Atos 1:8, recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós, do Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, cidade local, em Judeia, e vamos pensar aí nas regiões e também no estado, Samaria, no país e até os confins da terra. Testemunhar, as pessoas estão olhando a sua vida. E vocês sabem que os nossos atos muitas vezes falam muito mais do que as nossas palavras. Sabe aquela questão? Olha, as suas atitudes falam tão alto que eu já nem consigo mais ouvir o que você fala. As pessoas prestam atenção em você. Eu fico surpreso que às vezes eu estou num local longe, eu falo assim, aqui ninguém me conhece. Daqui a pouco: ô pastor, tudo bem? Paz do Senhor, pastor! E eu, de onde eu conheço essa pessoa? É que às vezes a gente vai pregando em vários lugares e alguém sempre está olhando. Tem visitante que sempre as pessoas estão olhando para você. Mas nós temos também aqui a alegria de ser igreja que reconhece e aceita a palavra de Deus. E o verso 41 vai dizer: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja que realmente é fiel ao Senhor, tem a alegria de servir ao Senhor, ela reconhece e aceita a palavra do Senhor, mas também a alegria de ser igreja que é acolhedora e agregadora, porque naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. É tão bom se sentir amado, se sentir acolhido pela igreja. É muito bom. Quando eu passei aquela quinta-feira em frente à calçada ali da igreja, as pessoas já: não, pastor, vem cá, vamos chamar o pastor Eli. E alguns não deixaram ir embora assim antes de me dar um abraço. Assim que eu cheguei aqui hoje, quantos abraços? O abraço mais difícil que eu recebi foi do Amaro com a camisa do São Paulo. Mas tudo bem, mas Deus é misericordioso, diz que nós devemos perdoar também os nossos adversários, os inimigos, né? São Paulo não é inimigo, é adversário. Mas saber, meus irmãos, que a igreja ser acolhedora. Quantos aqui
que chegaram na igreja e ficaram porque foram bem acolhidos. Não é verdade? Sabe, eu já ouvi assim, pastor, olha, eu entrei na igreja, mas o jeito que o Senhor me recebeu cativou meu coração. Pastor, eu cheguei aqui, sabe por que eu fiquei? Porque a pessoa que estava na recepção, ela foi tão calorosa, ela foi tão atenciosa que eu fiquei. E pastor, eu vim com problemas, mas assim, os irmãos me abraçaram, me ajudaram no momento mais difícil que eu estava passando. A igreja ser acolhedora, a igreja ser agregadora. Essa é uma marca que eu tenho detectado, que eu tenho identificado na Igreja Batista Bíblica. Igreja, não perca essa característica. Amém. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É interessante que também é fundamentada na doutrina bíblica. A alegria de ser igreja fundamentada na doutrina bíblica. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A questão da doutrina. Hoje, meus irmãos, tantas coisas que ferem os princípios bíblicos. Muito cuidado com preletores eloquentes no YouTube. Muito cuidado. Porque tem muita gente ensinando ou desensinando, melhor dizendo, ensinando coisas erradas e desensinando a palavra de Deus. Mas nesse mesmo verso 42, a alegria de ser igreja alicerçada na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? A questão de ter comunhão, de ter tudo em comum. A ideia de comunhão. Eu gosto muito dessa questão e incentivo as pessoas da igreja. Olha, convide uns aos outros para estarem uns nas casas dos outros, para lancharem junto, ou saiam para fazerem refeições juntos, porque quando a gente está à mesa, é uma delícia quando eu recebo pessoas lá em casa, é uma delícia quando eu vou à casa de alguém e que a gente senta, a gente sorri, a gente conversa, a gente tem comunhão. A comunhão, meus irmãos, é fundamental. É a ação do Espírito Santo. Não percam essa comunhão, que é uma característica dessa igreja. Mas também, nós temos aqui uma palavra em Atos capítulo 4, verso 32, ainda sobre comunhão, que fala o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A comunhão era tão grande, era um o coração e a alma, um propósito só, porque a alegria de ser igreja, e isso é fantástico, nós somos muitos, mas uma igreja. E o que é maravilhoso, existe a igreja do Senhor, que é a igreja que é composta por todas as congregações, porque cada igreja local é uma congregação da igreja universal, que é a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor. Ela é universal. Essa é a verdadeira igreja universal do reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que é representada por igrejas locais. Mas também, além de ser alicerçada na comunhão, ela é disposta no serviço, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão é a ideia do serviço, a ideia de estar servindo uns aos outros. Aliás, na minha visão, o dom que mais se manifesta na igreja do Senhor é o dom do serviço, é o dom do ministério, mas também é uma igreja aplicada à oração, porque nós temos aqui que havia perseverança nas orações. Vocês já ouviram aquela expressão que o homem nunca é tão grande como quando está ajoelhado diante de Deus, e que o homem caminha mais longe quando caminha ajoelhado diante de Deus? Porque oração é muito mais do que falar com Deus. Falar, nós falamos com qualquer pessoa, até mesmo quando a gente repreende um demônio, a gente fala, sai em nome de Jesus. Então, oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é dialogar com Deus, oração é ter comunhão com Deus.
E sabe o que é fascinante da oração? Que muito mais do que pedir e receber algo de Deus, a oração é Deus trabalhando em nossas vidas, porque quando nós vamos à presença do Senhor, o Senhor trabalha as nossas vidas. E vocês sabem o que acontece quando a igreja ora? Observem Atos capítulo 4, verso 31. Olha o que acontece quando a igreja ora. Quando a igreja desenvolve o ministério da intercessão. O ministério da intercessão é algo muito sério. E a oração promove a verdadeira alegria, a alegria do Espírito na igreja. Olha o que aconteceu aqui. A liderança orando com a igreja. Essa recém-organizada igreja em Jerusalém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez ou ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que acontece quando a igreja ora? Manifesta-se o poder de Deus. Amém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Quando a igreja ora, manifesta-se o poder de Deus. Todos ficam cheios do Espírito Santo e passam a anunciar a palavra com ousadia, com coragem. É isso que acontece quando a igreja ora. Mas também a alegria de ser igreja temente a Deus. Verso 43. Em cada alma havia temor. Mas também é uma igreja aberta às manifestações do poder de Deus. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sinais e maravilhas. Quantos sinais e maravilhas, quantas manifestações do poder de Deus. Ah, mas eu gostaria de ver um grande poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Eu gostaria de ver um sinal, eu gostaria de ver maravilhas em nosso meio. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Olha para frente. Para a direita, para a esquerda, para a frente. Olha para trás. Manifestação do poder de Deus, gente. Amém. Isso é manifestação do poder de Deus. Eu estou vendo alguns de vocês aqui que são casados. Manifestação de Deus você ter casado, meu irmão. Eu creio em milagres. Você ter casado com essa criatura linda do seu lado, manifestação do poder de Deus. Amaro, vou te falar, hein? Você orou muito. Você orou, subiu ao monte, jejuou. Ela fugia dos cultos de oração, tá vendo? Pra gente, brincadeiras à parte, você está aqui é uma manifestação do poder de Deus. Amém. Você está vivo é uma manifestação do poder de Deus. Eu estar aqui falando com vocês é uma manifestação do poder de Deus. Eu tenho uma questão muito séria. A minha mãe, Odete, que está no céu, a primeira gestação, o meu irmão que chamaria Jorge, ele nasceu morto. Aí veio o segundo irmão, que teve o nome de Jorge, e que hoje também está na presença do Pai. Era diácono da igreja, tesoureiro da igreja, amigo do pastor, mas hoje está lá na casa do Pai. O Papai do Céu levou ele. E aí veio, depois do Jorge, veio José. Tive um irmão chamado José. E meu irmão, com 1 ano e meio, a minha mãe estava me esperando. E eu estava para nascer. E aí o José faleceu com 1 ano e meio. Eu fiquei imaginando a gestação que a minha mãe teve comigo. Eu pensei, minha mãe poderia ter tido alguma coisa no coração ou ter uma emoção e eu não nascer. E Deus foi extremamente misericordioso. Porque com toda essa situação que a minha mãe teve, eu consegui vir ao mundo. E já estou com 60 anos de idade, eu sei que não parece. Já peguei a carteirinha, estou andando de graça no VLT. De graça não. Vocês estão pagando, né? Que o governo paga entre 60 e 64. Né? Mas
Gente, é manifestação do poder de Deus. Quantos livramentos você teve e você nem sabe? Você conhece o texto? Salmo 34, verso 7. Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Quantas vezes algo ia acontecer com você, você teve um livramento? Quantas experiências vocês já tiveram na igreja? Oração. Compartilhava aqui com um casal recentemente. Oramos, a igreja orou. E Deus realizou uma obra maravilhosa. Quantas obras maravilhosas o Senhor realizando na igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica. Então, uma igreja que precisa estar sempre aberta às manifestações do poder de Deus, mas uma igreja comprometida com a unidade cristã. Ainda o verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão, unidade, mas também sensível às necessidades do próximo. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Por que eles faziam isso? Porque eles pensavam, como igreja primitiva, que Jesus voltaria logo. Então, eles não estavam apegados às coisas desse mundo. Eu não vou me apegar às coisas desse mundo, não é assim que nós cantamos? Eles não estavam apegados. Era mais importante cuidar uns dos outros do que acumular bens materiais, porque eles pensavam, a qualquer momento Jesus está voltando. O importante é cuidar uns dos outros. E nós precisamos estar sensíveis às necessidades uns dos outros. Isso é ser igreja. A alegria de ser igreja. É tão bom quando nós temos famílias na igreja que muitas vezes se juntam para ajudar, socorrer outras famílias. E nesse momento agora em que muitas famílias estão comprando os materiais escolares, lá na igreja algumas famílias se juntam para poder doar os materiais para as crianças de outras famílias que são carentes. Gente, a alegria que as crianças ficam quando recebem os cadernos, recebem os estojos, as mochilas. E olha, você já ouviu aquela máxima? Melhor dar do que receber, e a palavra de Deus fala sobre isso. Então é melhor dar do que receber. Meu aniversário é no dia 19 de dezembro, sapato 41, a calça já foi 44, agora é 42, tá? A minha cor é prata, pode dar Natura e Boticário, fica à vontade. Mas olha, Provérbios, sabe o que Provérbios diz? Vocês já devem ter ouvido falar isso, porque o Eli é um baita de um pregador. Aliás, me disseram, olha, teve um irmão, e não é da igreja de vocês não, que falou assim, pastor Eli, ó, esse é bom, ele manja, hein? Ele falou, aí, ó, cara, ó, ele é mestre. Eu vou perguntar ao filho dele se teu pai é sincero, porque ele já é viúvo, né? Mais brincadeiras, né? Mas vocês já ouviram aquele texto de Provérbios? Por certo, Eli ou algum outro pastor, vocês já leram? Que o homem bondoso, ele faz bem principalmente a quem? A sua própria alma. O homem bondoso faz bem a sua própria alma. Quando você faz o bem, muito mais do que estar ajudando uma pessoa, você está fazendo bem a sua própria vida. E existem pessoas, vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Acho que vocês já perceberam isso. Vocês lembram das 5 linguagens do amor? Já ouviram falar sobre isso? Palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, o toque e o serviço. Geralmente, uma dessas palavras vai se destacar na sua vida. E aquele camarada que já tem
já tem a linguagem de amor ser presente, fica muito mais fácil para ele, né, fazer o bem. Você já percebeu que quando você dá um presente, você fica esperando a reação da pessoa? Né? Porque quando você dá um presente, às vezes você se alegra muito mais do que a própria pessoa que recebeu. Eu já vi isso, a pessoa que está dando presente, ela está numa alegria, numa euforia tremenda, e a outra às vezes não recebe com tanta euforia. Mas assim, que quando você faz o bem, quando você ajuda, quando você socorre, é algo maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com a minha igreja mãe, minha igreja do Rio de Janeiro, primeira igreja batista em São João de Meriti. Chegou uma família carente, isso há alguns anos atrás, e o pastor da igreja, ele resolveu o seguinte, olha, que os membros da igreja iam até o terreno daquela família, iam reconstruir a casa daquela família. E os irmãos se mobilizaram, e os irmãos compraram os materiais, e os irmãos ofertaram a mão de obra, os irmãos foram e reconstruíram a casa daquela família carente. Aconteceu isso também na Igreja Batista do Marapé. Na Vila Margarida, a Igreja Batista do Marapé, uma família carente chegou na igreja, e a igreja foi em peso ali, a Vila Margarida, e reformou a casa daquela família carente. Gente, o ser igreja é ser sensível à necessidade do próximo. Capítulo 4, verso 34 e verso 35. Pois não necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso, mais uma vez, eu volto a enfatizar, porque eles pensavam que Jesus estaria voltando. Então eles eram desapegados, eles vendiam as propriedades para socorrer e ajudar uns aos outros. Mas também a alegria de ser igreja que sente prazer em cultuar ao Senhor como corpo. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. E perseverávamos unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja pautada na adoração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pautada na adoração. E uma coisa que nós precisamos entender, gente, adoração não é só música. Agora, a equipe de louvor. Lá na igreja eu digo, equipe de cânticos. Porque testemunhar é louvar a Deus, é adorar a Deus. Pregar é louvar, é adorar a Deus. Servir uns aos outros é adorar, louvar a Deus. A música é uma forma de louvor e adoração. Então a equipe de cânticos, e também louva ao Senhor. Então a igreja louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. E o que é fantástico aqui, que com isso contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, uma igreja reconhecida, presente, ativa e impactante na comunidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Iam sendo salvos. A alegria da igreja sendo cumpridora de sua missão. Vocês viram que eu falei os 18 pontos? A alegria de ser igreja com vidas quebrantadas, estabelecida pelo dom do Espírito Santo, ciente do chamado e da vocação, que testemunha a sua fé, que reconhece e aceita a palavra de Deus, que é acolhedora e agregadora, que é fundamentada na doutrina bíblica, que é alicerçada na comunhão, que é disposta no serviço, que é aplicada à oração, que é temente a Deus, que é aberta às manifestações do poder de Deus, que é comprometida com a unidade cristã, que é sensível às necessidades do próximo, que sente prazer em cultuar ao Senhor como corpo, que é pautada na adoração, que é reconhecida, presente, ativa, impactante na comunidade e que é cumpridora de sua missão. Por quê? Porque a igreja nunca foi um lugar, mas sempre um povo. Nunca um aprisco, mas sempre um rebanho. Nunca um prédio santo, mas sempre uma assembleia crente. A igreja é vocês que oram, não um lugar onde oram. Uma estrutura de tijolos ou de mármore não pode ser igreja.
tal como sua roupa não pode ser você. Neste mundo não há nada sagrado senão o próprio homem, nem um santuário do homem senão a alma. Quem disse isso? Watson. Eu poderia dizer, meu caro Watson, que palavra, o que é a igreja? A igreja somos nós, povo amado de Deus. Amém. E aí eu encerro dizendo, como uma irmã, eu alcancei para Cristo, eu batizei, eu celebrei suas bodas de prata, suas bodas também de pérola, eu celebrei o casamento de suas filhas, eu apresentei seus netos. Ela diz, povo lindo de Deus, que vai morar no céu. Amém. Podemos cantar novamente, a alegria está no coração, encerrando, de quem já conhece a Jesus. Você é povo lindo de Deus, você é povo amado de Deus, que vai morar no céu. Então, por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha problemas, a alegria que o Espírito Santo concede, ninguém pode roubar de você. Se você realmente entender e deixar o Senhor controlar a sua vida, direcionar a sua vida, por mais que venham tristezas, por mais que venham problemas, decepções, a alegria, a certeza de que o Senhor é com você, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, que a vara do Senhor te consola, que o Senhor prepara uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Aliás, vontade é uma coisa que dá e passa. Então, como eu comecei a citar, eu vou citar o Salmo 23, que é lindo. Como não sentir alegria quando nós lemos, quando nós pensamos no Salmo 23 e depois entendendo em Jesus, falando em João capítulo 10, que Ele mesmo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Salmo 23, eu fico imaginando Davi como pastor de ovelhas. E Davi, por certo, poderia estar ali numa planície olhando as ovelhas, ele pensando no cuidado de Deus com a sua vida. E a alegria que ele tinha de cuidar, o amor que ele tinha de cuidar das ovelhas, ele ficou pensando do amor, do cuidado, da alegria do Senhor cuidar das nossas vidas. Ele diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque vocês são meus amigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Show tristeza, corta fora tristeza, porque nós temos a alegria de ser igreja do Senhor, igreja de Jesus. Quero convidar ela a ficar de pé. Obrigado, Pai, pela alegria de sermos igreja, pela alegria de sermos povo do Senhor, sermos selados pelo Espírito Santo. Obrigado porque nossos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos selou para o dia da nossa redenção. Obrigado, Deus, porque como igreja nós somos irmãos preciosos, irmãos valiosos. Obrigado porque nós somos filhos do Senhor. Obrigado porque nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo. Obrigado, ó Deus, porque independente das lutas, das adversidades que os teus servos estão enfrentando, o Senhor vai conceder vitória em nome de Jesus. Fortaleça essas vidas, Pai, e que a alegria que é fruto do Espírito
seja constante, seja abundante, Senhor, na Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica, uma igreja acolhedora, uma igreja abençoada e abençoadora, uma igreja que é uma verdadeira família, Senhor, que essa igreja seja cada vez mais iluminada pelo Senhor. Eu rogo para a Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você ainda não tem essa alegria, se você ainda não tem esse Jesus no seu coração, como seu suficiente Salvador, nos procure. Procure o pastor Eli, procure o pastor Cruzeiro, nossos diáconos, nossos obreiros. Nós vamos ter muita alegria de apresentar Jesus como seu Salvador. Não saia desse retiro sem fazer uma decisão ao lado do Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar a alegria, vamos dizer que somos muito alegres. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Tá bonito, mas pode ficar melhor. Vamos lá. A alegria está no coração. Eu já conheço. E você? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Estavam na cova e soltaram as muralhas, aleluia, aleluia. Pisaram na cova e soltaram as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Pisaram na cova e soltaram as muralhas, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. A gente ainda continua mais um pouquinho essa comunhão gostosa, né? De ouvir que ser igreja, né? Que alegria de ser igreja. Vamos cantar a comunhão, né? Vamos cantar a comunhão. Ó, como agradável é que esse irmãos vivem em união. Na palma, gente, também. Como bom e agradável ter amigos e quero ouvir.
Glória a Deus. Podemos acessar.